Maravilha. Shalom, shalom a todos. Graça e paz. A paz do Senhor, a paz de Deus. Deus abençoe vocês. Eu confesso que eu fui pego de surpresa, eu e o Davi, porque o pastor Vacil falou pra gente assim ontem. Ficou combinado de vocês, né, fazerem uma pregação dividida amanhã. Aí, de fato, nós havíamos combinado. Quer dizer, nós havíamos conversado a respeito que seria bacana. A gente já viu tanta ministração conjunta, né? AP e várias parcerias, né? AP e Joseir, AP e Rebojo, AP e Lúcia, e uma galera aí que ministra junto, né? Compartilhado. E seria legal, eu achei muito legal a pegada do Davi, os ensinamentos que o Davi trouxe. Eu achei que combinaria, mas para mim, eu não tinha ideia de que tinha ficado definido uma data. Eu acho que o Espírito Santo falou para o pastor Vacil, ele achou que já tinha falado com a gente. Então, mas tá tudo bem. E aí eu falei, ok, Senhor. Aí ontem eu falei com o Davi, ele me mandou mensagem, eu acabei respondendo depois. E aí eu falei pro Davi, o Davi ia começar a dar aulas, tinha alguns compromissos. Eu falei, beleza, vamos orar, vamos ver o que Deus tem. E aí, o que Deus toca no teu coração, o meu. E aí, combinamos de conversar hoje. E o que Deus colocou no meu coração foi de compartilhar um pouco a respeito de casamento. Uma coisa linka com outra, né? Porque agora, sábado, dia 18 de julho, eu e minha esposa comemoramos 16 anos de casamento. Então, nós nos casamos em 18 de julho de 2004. Então, eu tenho pensado muito a respeito disso nos últimos dias, e sempre é válido, e talvez de todo o período, nós já tivemos muitos períodos de luta dentro do nosso casamento, dentro da vida. A vida é cheia de batalhas, lutas diárias, dificuldades, e 16, desde que nós nos conhecemos, 17 anos, muitas lutas enfrentamos, muitas dificuldades, muitas vitórias, muitas bênçãos, mas este momento que eu vivo da minha vida, e não é só por causa da pandemia, talvez seja um dos momentos mais difíceis, talvez seja o mais difícil que eu já enfrentei dentro do meu casamento. Não em problemas em relação ao casamento em si, mais dificuldades que fazem parte do cenário da nossa vida. Então eu falei, ok, vamos conversar sobre isso. E ontem no nosso discipulado, surgiu uma situação que eu fiquei bacana, eu fiquei assim, feliz na verdade, porque a minha esposa, no momento em que a gente compartilha, depois da ministração da palavra, a minha esposa tinha falado para mim assim, eu não sei o que eu vou falar. Ela falou assim, quando estava em off, com o microfone desligado. Eu não sei o que eu vou compartilhar. Então eu falei, fala o que o Espírito Santo falar para você, né, e tal. E eu já tinha algumas coisas que a palavra que foi ministrada tinha me tocado. E ela sempre pede para falar primeiro. Ela fala, eu falo primeiro, depois você entra. Eu falei, ok. E aí ela falou justamente sobre algo que aconteceu ontem à tarde, que foi, eu sentei junto a ela e, de fato, eu tenho identificado algumas coisas que nós precisamos ajustar dentro do nosso casamento. E eu tenho falado muito, e uma delas é em relação a coisas que muitas vezes nós declaramos. E aí ela havia falado alguma coisa que eu falei, poxa, mas você acabou de liberar algumas palavras que são contrárias às promessas que Deus tem para minha vida, para nossa família, etc. Aí ela falou assim, me deixa, me larga, que eu não quero, não sei o quê. Aí eu falei, não, senta aqui, vamos conversar. E aí eu falei, recolhe essas palavras que foram ditas. Aí ela falou assim, eu recolho. Eu falei assim, não, você recolheu o quê? Aí eu falei assim, legal, então vamos fazer certinho. E de verdade eu fiz isso não para afrontá-la de forma alguma, mas porque eu entendi que naquele momento algumas palavras foram liberadas e eu não queria dar legalidade nenhuma para o inimigo. Então eu falei assim, por favor, repita então depois de mim. E eu fiz assim, Senhor Jesus, e ela repetiu, Senhor Jesus. E aí fizemos isso e recolhemos as palavras que haviam sido liberadas e liberamos algumas palavras de bênção. E aí, a partir daí, a gente não se conversou muito. Eu fui trabalhar, fui fazer outras coisas, ela também. E ela decidiu compartilhar isso na reunião do discipulado. E aí foi uma das coisas que me veio. É nosso papel como maridos. Eu até comentei com o Davi num áudio que eu mandei. Tô sentindo de falar com isso. E me veio a lembrança de, se eu não estou enganado, o Davi Rebojo, numa ministração em que ele falou sobre discipulado, ele perguntou, mas quem é a primeira pessoa que o marido discipula, né, que o homem discipula? Né, eu lembro até que o Quirino, na época, levantou e assim falou, o meu primeiro discípulo, o meu melhor discípulo é quem assumiu, né, à frente do evangelismo, né,
fugiu o nome dele, o marido da Aline, o Sérgio, falou, ele é o discípulo que eu tenho treinado e tal. Aí depois o Heber falou assim, não, mas o homem, primeiro, o principal e o maior discipulando, né, o discipulado do homem, do marido, tem que ser a esposa. A esposa tem que ser o melhor discípulo do marido. Nós passamos mais tempo com ela, temos e tal. E aí eu falei, legal, então vamos definir o título da nossa pregação, e o primeiro título que me veio foi Como Treinar o Seu Dragão. Eu queria dar um nome de filme. O Bruno Maluf vai entender a brincadeira de filme, porque eu tenho sido ministrado... Pois é, né? Tá amarrado. Tem dragão, amarrado. Foi o primeiro que me veio na cabeça. E eu lembrei até porque eu assisti uma ministração do pastor Dante Gebel, que é um pastor argentino que está à frente de um ministério lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele tem feito as últimas ministrações, ele tem dado o nome de série ou filme, e a última foi The Walking Dead. Eu falei assim, legal, como treinar? Não, mas eu falei, não é bem isso, não é isso vai dar uma conotação errada. Tem a ver com treinamento. E aí eu me lembrei do filme História de um Casamento, que é um filme recente do Netflix, concorreu ao Oscar o ano passado. Eu falei, legal, então esse vai ser o nosso título aqui. Eu separei algumas referências bíblicas, mas eu vou deixar para falar ao final. Eu vou falar um pouquinho da minha história com a Simone. Como eu conheci... Olha, e entenda, o profeta Kevin Liu sempre fala uma coisa que eu acho extremamente importante. A nossa história, ela existe, ela foi do jeito que é, ela está sendo da forma que está acontecendo. Não é só pra gente. O que está acontecendo com a gente, cada luta, cada vitória, cada dificuldade, cada batalha, cada experiência, serve para abençoar a vida de outras pessoas. Então, nós não devemos ter vergonha da nossa história e nós devemos compartilhar a nossa história. E isso é um ponto bastante importante. Quando o Senhor tocar o teu coração para você compartilhar a sua história, compartilhe. Porque se o Espírito tocar teu coração para compartilhar, é porque tem pessoas que precisam ouvir a sua história e vão ser edificados, e vão ser abençoados, e vão ter as suas vidas transformadas por causa da sua história. Então, eu não sei exatamente qual parte, talvez, da história, daquilo que o Espírito vai me mover a contar, vai ser importante para vocês, mas eu abro meu coração, abro um pouco da minha história para que nós possamos até nos relacionar de uma maneira mais íntima, isso faz parte deste processo, entre nós homens, para que possamos nos apoiar e orar. Não necessariamente qualquer coisa que eu vá contar aqui, eu tenho batido nessa tecla em ministrações, vocês têm a necessidade de me consolar, ou de dizer alguma palavra, ou de liberar alguma palavra profética, a não ser que Deus toque o seu coração para fazer isso. Porque muitas vezes a gente tem pecado por usar a língua da maneira errada, por talvez dar profetada quando não precisava falar nada, e simplesmente a gente ouviu e acha que tem que falar alguma coisa, e não necessariamente tem. Às vezes, até no devocional de hoje, Romanos 12, tem um trecho lá que fala assim, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. E não diz assim, quando alguém chorar, você vai lá e dá um conselho e fala alguma coisa. Não, bota um freio na língua. Se você não tiver nada para falar, o Espírito não te tocar, simplesmente chore com quem está chorando. E se a pessoa está alegre, simplesmente sorria, alegre, abrace, vibre, sem precisar falar nada. Isso vale muitas vezes muito mais do que palavras. Então, tome isso para si. Como eu conheci a minha amada esposa Simone? Nós temos aí 5 para 6 anos de diferença. Eu sou de 79, tenho 41 anos hoje. A minha esposa é de 84, então ela tem 35, mas como ela é nascida em outubro, eu já cumpri 41, porque eu sou nascido em fevereiro, ela vai fazer aniversário em outubro. Então, ela vai cumprir 36 anos este ano. Tá? Como eu conheci a Simone? Eu já fazia as minhas palestras de vendas, de cursos, leitura dinâmica, memorização, estratégias de estudo. Eu trabalhava junto com o meu pai. Quando eu conheci a Simone, eu já tinha decidido ir morar sozinho, por uma questão que nós passamos por dificuldades financeiras com a minha família. Meu pai é pastor, meu pai e minha mãe são pastores, eu sou o irmão mais velho de 4 filhos. E num determinado período a situação estava crítica, a casa em que nós estávamos morando a gente estava correndo o risco de ser despejado, e aí eu orei muito, pedi para o Senhor direção. Meu pai tinha conseguido arrumar uma casinha pequena que ficava junto à igreja, a igreja ficava em cima e tinha uma casinha embaixo, e ele podia ficar com a minha mãe ali, e eu falei assim, eu sou o irmão mais velho, vou levar meus irmãos para a gente pelo menos por um tempo morar
juntos e eu assumo meus irmãos, mesmo sem ter muita condição nesse sentido. Eu fui pela fé, eu tinha uma pequena reserva financeira, pequena mesmo, menos de R$ 1.000, e com isso eu consegui alugar um apartamento, dando, acho que 2 calção de aluguel e tal, e tomei essa decisão. E nesse período, eu conheci a Simone, eu morava em Guarulhos, e eu conheci a Simone lá na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes. Ela fazia o curso de comunicação social, que depois do ano de 2003, que eu a conheci, ela acabou saindo de lá e decidiu mudar o curso para administração na Univap. E foi nesse meio que eu conheci São José dos Campos, porque eu nunca tinha vindo para São José. Mas quando a Simone decidiu mudar, sair, largar a comunicação social e fazer administração em São José e morar em São José, nós já estávamos namorando. E eu pensei, poxa, vou conhecer lá a cidade. A gente já havia falado sobre casamento. Eu a conheci na UMC, porque eu fui ministrar um treinamento, eu fiz palestras lá. Ela assistiu uma palestra comigo. Não há problema de ética em relação a isso, né? Em relação à questão professor-aluna, porque eu, na verdade, o curso que ela fez foi um curso que eu ministrei, mas eu havia treinado meu irmão para dar cursos e foi o primeiro curso que o meu irmão deu. Então, na verdade, o meu irmão foi professor dela no curso, e eu fui o cara que fez a venda. Eu fiz uma palestra em sala e ela me conheceu e me achou diferente. E aí ela conversou com uma prima, porque tinha uma prima dela de Tremembé aqui, que tinha perguntado para ela se ela tinha conhecido alguém interessante. Ela falou, olha, eu não conheci ninguém interessante na escola, na faculdade, é o meu primeiro ano, ninguém assim que realmente... Mas, na verdade, tem um rapaz que veio na sala de aula lá e que ele é responsável por um curso que eu decidi fazer. Esse cara me chamou a atenção. E quando eu fiz a abertura do curso, eu sempre coloco meus dados, meu e-mail, meu contato, e aí essa prima, que foi madrinha do nosso casamento, Sueli, ela mandou mensagem, ela falou assim, me passa o dado desse cara aí que eu vou escrever como se fosse você para ele. E aí vamos ver se ele responde. E eu respondi. E nesse processo que eu respondi, a gente começou a se conversar. Pra vocês terem ideia, a gente pegou o finalzinho do ICQ. Não sei se alguém aqui sabe o que é ICQ ou lembra do ICQ. Porque era o finalzinho do ICQ. E a gente ainda teve uma primeira conversa pelo ICQ. E nessa conversa, nós conversamos, entre outras coisas, assim, você lembra quem sou eu? E aí eu lembro que nós formamos 3 turmas lá, e eu fiz a abertura desses cursos, e apenas em uma das turmas, eu... Pessoal, dá uma cancelada no alto-falante para não atrapalhar, por favor. Cido, fecha um pouquinho. Isso, obrigado. Isso, valeu. E aí, nessa primeira conversa, a gente se conversou sobre... Mas será que você sabe quem sou eu? Será que você lembra de mim? E aí, o que aconteceu? Eu perguntei, qual era a turma? Eu tinha uma turma de sexta à tarde, uma turma de sábado de manhã e outra turma de sábado à tarde. Eu lembro que eu fiz a abertura de todos esses cursos, mas eu só fiz um processo de memorização na turma maior, que era a turma de sexta-feira. Quando ela falou que era da turma de sexta-feira, e aí falou que o nome dela, né, me passou a informação Simone e tal, e ela é da turma de sexta, eu falei assim, já sei quem você é. E era uma turma, eu acho que tinha uns 60 alunos. Mas primeira turma que eu fiz a abertura de curso, de propósito, essa foi a única turma que eu fiz isso nesse período. Eu memorizei o nome de todos os alunos para impressionar os alunos logo no começo. Então, eu sabia que nessa turma de quase 60 alunos só tinha 2 Simones. E uma dessas Simones, por acaso, era uma mulher casada, evangélica, que tinha conversado comigo antes do curso iniciar. Então, eu sabia, não pode ser essa. Só pode ser a outra. Então, eu me lembrei da Simone na época, né? E aí a gente conversou, começamos a ter os nossos encontros e a nossa história começa aí. Muito bacana, assim, como Deus fez isso, porque a Simone depois, mais para frente, ela me contou que ela tinha que decidir, quando ela viu uma palestra comigo, ela ficou na dúvida, ela tinha 2 possibilidades de cursos para fazer que foram propostos nesse mesmo período. E ela não sabe exatamente por que ela escolheu esse. Na verdade, sabemos, né? Então, porque senão nós não nos teríamos conhecido. Eu morava em Guarulhos, fui trabalhar em Mogi por um período. Depois que a gente começou a namorar, eu vivia assim, viajando e caminhando distâncias aí, porque aí eu fui trabalhar em Santo Amaro, a gente já estava num processo de namoro.
E quando decidimos nos casar, aí vamos à história do nosso... um detalhe importante que eu gostaria de compartilhar, porque nem todos conhecem isso, e isso é parte das nossas lutas, dificuldades, vitórias e alguns milagres que aconteceram ao longo da nossa vida neste período. A Júlia, minha primeira filha, ela é minha filha porque eu a adotei para mim, mas na verdade a Simone ela engravidou adolescente, com 15 anos, de um primeiro namorado que ela teve. Este primeiro namorado não tinha, na verdade, contato com a Júlia, ou constante, já tinha visto, etc. Mas eles romperam, assim que ela engravidou, eles romperam, não tiveram mais nada. E quando eu conheci a Simone, a nossa preocupação, num primeiro momento, quando decidimos nos casar, era trazer a Júlia para morar com a gente, porque ela estudava, a Júlia ficava mais com a família dela, né? Este primeiro namorado dela chegou a registrar a Júlia no nome dele. E quando nós conversávamos sobre casamento, e quando nos casamos, a nossa preparação foi: nós temos que dar uma família para a Júlia, com referência de pai, mãe, e colocá-la dentro desta proteção familiar. Porque até então a cabecinha dela era um pouco confusa, porque a mamãe era também Simone, mas às vezes chamava a avó de mãe, tinha o vô como referência de vô mais paterno. E aí eu falei assim, poxa, dentro do meu entendimento, eu queria dar uma família para a Júlia e ser referência de pai. E desde esse início eu sonhei em ser pai, inclusive no papel dela. E tudo isso ao longo, assim, há muitos detalhes que não caberiam dentro da fala nossa aqui, porque nós estamos juntos há 17 anos, são 16 anos de casamento agora, mas para encurtar bem essa história, eu lembro que logo quando eu me casei, eu conversei com um amigo meu, pastor, e que também é advogado, e eu falei com ele, olha, eu gostaria muito, eu vou me casar, a Júlia vem morar com a gente, eu gostaria muito de dar o meu nome para a Júlia e adotá-la legalmente. E ele falou assim, fácil se o pai não tiver colocado o nome, não tiver registrado. Mas se o pai registrou, e eu sabia que tinha registrado, ele falou para mim assim, impossível. Porque se tem uma coisa que na nossa Constituição é algo bem certo, é a defesa do poder pátrio. Então, assim, isso, na minha visão, é praticamente impossível você conseguir tirar a paternidade de uma pessoa e você assumir se essa paternidade já foi identificada e registrada inicialmente. E até aí tudo bem, mas eu coloquei diante do Senhor e tal, encurtando muito a história. A Júlia, a certidão de nascimento hoje consta o meu nome como minha filha legítima, como meus pais como avós, porque os meus pais adotaram ela como avós do coração desde que conheceram a Júlia. Então a Júlia sempre foi muito amada neste processo, e esse foi um dos grandes milagres do nosso relacionamento. Mas desde o início o nosso casamento tem essa característica diferenciada, porque quando eu era mais jovem e pensava sobre casamento, e eu pensava assim, vamos ter filhos, mas assim, quando eu me casar, vou ter 2, 3 anos para ter aquele tempo de adaptação com a esposa, e posteriormente a gente aí começa a se programar com filhos e tal, a gente faz aquele plano e tal. E a coisa foi diferenciada, porque nós já nascemos como casamento com um filho. Então isso foi muito bom, mas também foi muito difícil em vários aspectos, porque sei lá, é como se a gente já tivesse que ser pai sem treinamento nenhum. O que é de todos os pais, eu acho que todo pai, eu acho que de certa forma se sente assim, mesmo que tenha tido um preparo, um cuidado, um tempo anterior com a esposa, mas eu me sentia despreparado, mas eu não queria deixar essa responsabilidade de lado de jeito nenhum. E temos aí essas bênçãos e vitórias ao longo dessa história. No nosso casamento, alguns detalhes muito curiosos. Por quê? Porque eu vim de dificuldade financeira. Na época, inclusive, o meu nome estava sujo, em virtude de ter até emprestado meu nome para a gente poder fazer alguns levantamentos de crédito, para eu ajudar meu pai. E algumas coisas que não foram pagas, meu nome estava sujo. Então, você saber como eu aluguei uma casa aqui, como eu aluguei um apartamento naquela época do despejo, e como eu casei, é uma coisa assim que não dá para explicar. E eu lembro que meus sogros têm algumas posses, mas eu lembro que quando eu falei com a minha sogra e com o meu sogro, eu quero me casar com a Simone e estou me preparando para isso, a primeira coisa que minha sogra falou foi, a gente não pode ajudar de maneira nenhuma financeiramente.
E eu falei para ela assim, mesmo sem ter nada, mesmo sem ter uma poupança, mesmo sem ter nenhum recurso, eu falei assim, não, eu creio em Deus e Deus há de preparar tudo. E eu lembro que quando eu comecei a buscar, eu lembro do detalhe da aliança, porque assim, primeira coisa, eu quero noivar, quero ter aliança de ouro. E eu me lembro que Deus tinha colocado no meu coração de eu ficar noivo no dia do meu aniversário, em 2004, dia 3 de fevereiro. E até uma semana antes eu não tinha recurso. Mas uma pessoa me chamou para dar um curso e entrou exatamente o valor com o valor adicional, que foi exatamente o valor da aliança de ouro que eu tinha achado uma semana antes da data do meu aniversário. Então eu pude fazer uma surpresa para ela no dia do meu aniversário. Eu disse a ela que eu queria presenteá-la no dia do aniversário. E aí ela descobriu que o presente tinha uma aliança dentro e era o nosso noivado. Então nos noivamos aí. E aí eu falei, ok, Deus mostrou pra gente que era pra gente casar em julho. E eu fiquei assim, eu não tinha data. E a confirmação de Deus em relação a isso é tão legal, porque no dia 18, quando a gente conversou e eu orei e tal, e eu cheguei a uma data, 18 de julho, que foi um domingo em 2004, dia 18 de julho, hora que eu bati a data, falei, e é isso? Esse pastor, amigo meu, que também é advogado, com quem eu tinha conversado, que é meu amigo de infância, me mandou mensagem dizendo, Fernando, eu vou casar. Eu falei, quando? Em julho. Eu falei, mesmo? Só falta ser o mesmo final de semana. Não era o próximo. E é uma outra amiga minha de infância, irmã de um pastor querido nosso, pastor Aldo, a Cristina, logo em seguida me mandou mensagem e falou assim, Fernando, vou casar. Eu falei, quando? Em julho. Eu falei, também, eu também. Aí falou assim, só falta ser o mesmo final de semana. Não era a semana anterior. Então, assim, 3 finais de semana, eu e mais 2 amigos de infância, sem combinar nada, porque não tínhamos um contato, eles moram em São Paulo, estávamos distantes, sem combinar nada, encaixamos assim, inclusive do Anthony, eu não consegui ir no casamento, mas eu consegui ir no casamento da Cristina ainda, num período de lua de mel, numa transição de lua de mel, o Senhor me abençoou. Então, Deus no comando. E a nossa história vem sendo escrita desde então. A casa que nós moramos no primeiro momento de aluguel, a casa que o Senhor preparou, depois o Senhor preparou para a gente morar numa casa bem antiguinha aqui no satélite, que o meu sogro já é uma casa que ele pensava talvez em demolir e tal, mas aí ele liberou para a gente morar e a gente se livrou do aluguel. E aí mais para frente o Senhor nos deu uma casa, que é a casa que nós morávamos anteriormente, que foi dada à minha esposa como herança. Então, nós temos isso ainda como hoje uma bênção de Deus na nossa vida. Deus tem sido fiel, tem cuidado da gente. Na época que nós moramos no satélite, só para ver como Deus é bom, para alguns aqui eu já havia contado isso. Nós passamos por momentos de lutas e dificuldades, mas Deus sempre, sempre, sempre foi fiel. Eu me lembro no momento que a gente estava sem dinheiro nenhum. Uma pessoa bateu no portão de casa e na época eu ainda não tinha uma grande divulgação, não divulgava pela internet, nem nada disso. E uma pessoa simplesmente bateu palmas porque a gente não tinha... como é que se fala? Nós não tínhamos campainha, e a pessoa falou assim, aqui que mora um professor que dá aula de leitura dinâmica, memorização e tal. Eu falei, sou eu. Alguém falou, não sei quem, que era aqui, eu achei que era, e aí eu vim bater. Eu quero fazer o curso. Eu vim aqui, tô com cheque e quero pagar já, e aí depois a gente combina quando faz. Eu dei um preço para ele, ele fez o cheque, me deu o cheque e foi embora. E falou, eu te ligo para marcar. Ele me ligou 2 anos depois. E depois, ele ligou 2 anos depois e falou assim, Fernando, na época, logo no dia seguinte eu tive que ir para Santos, eu mudei meu trabalho e tal, nunca mais liguei para você, mas tá pago o curso, não tá? Eu ainda estou em Santos e tal, não vou poder fazer o curso, mas você pode dar o curso pro meu primo, eu não sei, ele indicou uma pessoa. E aí, 2 anos depois eu fui dar o curso, mas entendam que Deus fez uma pessoa chegar na minha casa para me dar um dinheiro que eu precisava, por um curso que a pessoa nem consumiu na época e nem veio consumir, depois ela deu de presente para outra pessoa 2 anos depois, porque Deus é fiel, Deus cuida. Quando a gente dá os passos na direção daquilo que ele faz, né, que ele traça para a gente, eu tenho ao longo desses períodos eu tenho até um vídeo, acho que no YouTube, já mais antigo, que eu falo sobre isso, a importância de criar memórias. Eu tenho buscado, por isso que para mim é interessante que para Simone ela não dá tanto valor a questão de datas, ela não se atenha tanto a datas. E eu sou muito cuidadoso com datas, eu gosto de registrar a data em que nós nos conhecemos, eu tenho isso tudo marcado, mesmo que eu não tenha de cabeça, eu tenho anotado. A data da palestra que eu fiz lá, que ela me viu pela primeira vez em 2003, a data do curso que ela fez, a primeira vez que nós saímos juntos no shopping lá em Mogi, quando nós decidimos namorar, obviamente, quando eu a pedi em namoro, quando eu a pedi
em noivado, quando eu, né, decidi que a gente ia noivar. Eu gosto muito de datas, e para mim data é importante. Eu gosto, inclusive, de comemorar, fazer declarações proféticas em cima e tal. E Simone nunca ligou muito. E aí, em cima disso, eu sempre procuro comemorar ou viajar para marcar memórias específicas de datas. Então, ao longo da vida desse tempo, eu glorifico a Deus pela minha lua de mel, que foi uma primeira viagem, e a lua de mel foi dada por um pastor querido que foi nosso padrinho de casamento em Águas de Lindóia. E eu me lembro que nessa data ainda, um curso que eu dei uma semana antes de me casar, um casal ficou sabendo que eu ia me casar, um casal de adventistas que fizeram um curso comigo lá em São Paulo, e eles falaram assim: eu quero ceder a nossa casa lá em Campos do Jordão para vocês passarem um período da lua de mel. Então eu saí de Águas de Lindóia, fui no casamento da Cristina, minha amiga, e de lá a gente foi para Campos do Jordão, passar acho que 2 ou 3 dias lá numa casa que um casal de alunos nos cedeu. Então, e a partir daí, nós pudemos estar nada muito de esbanjar, nada muito distante ainda, né? Mas estivemos em Penedo, em Mauá, na Pedra da Macela, na Pedra do Baú a gente fez algumas aventuras, estive em Paraty, Trindade, só com a esposa, curtindo momentos especiais, Monte Verde, uma última viagem em família, a gente esteve em Recife, Porto de Galinhas, eu acho que foi a viagem mais, assim, mais custosa que nós tivemos, mas foram momentos muito especiais e momentos que a gente procura marcar na nossa vida. Eu sei que meus filhos nunca vão esquecer esses momentos. Ao longo desse tempo de casamento, muitos erros e muitos acertos. E daí eu estou fechando já para entrar a fala do Davi, viu, Davi? Muitos erros e acertos, mas tudo isso nos leva a crescimento. O nosso foco é sempre crescer, evoluir e estar mais próximo de Deus. Em nosso relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo. E desde o início do nosso casamento, eu falo para minha esposa, para vocês verem que eu já tinha um conhecimento, minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela veio a se converter, ela já tinha aceitado a Jesus, mas não tinha muito entendimento disso. Então, meu discipulado com a Simone começou na época de namoro. Eu tive essa responsabilidade de discipulá-la para que ela pudesse, até num primeiro momento de teste, para saber se realmente eu não queria me casar com alguém que não fosse seguir os caminhos do Senhor de verdade, que não houvesse uma conversão sincera. E durante o nosso período de namoro houve essa conversão sincera, ela assim, passou a ter um relacionamento com Deus e a gente começou a caminhar juntos neste processo. Então o discipulado começou ali. E aí, muitas coisas boas foram ensinadas neste período e muitas coisas ruins. Infelizmente, entendamos nós como homens e assumamos a nossa responsabilidade em relação a isso. Infelizmente, eu vejo ainda hoje certas atitudes dos meus filhos que foram fruto de algumas coisas que, pelo exemplo, eu ensinei de forma errada. Eu vejo muitas coisas boas na Júlia, que já é adulta, vai fazer 20 anos agora no dia 31 de julho, e vejo muitas coisas do Luca, que ainda está numa fase de mais ainda moldagem, né? Ainda mais moldável. Eu vejo que de vez em quando ele tem uma escorregada e faz alguma coisa que assim, ele me viu fazer isso numa falha minha, e foi uma semente errada que eu lancei. E infelizmente agora a gente precisa trabalhar a questão da aprendizagem e reaprendizagem. Eu não sei quem falou isso, eu acho até que foi o Leandro Vieira, que falou um negócio assim: tudo que a gente aprende, se aprendeu, a gente pode desaprender também. Então precisamos entender isso, porque se eu entendi que tem algo que eu aprendi errado, e eu aprendi coisas erradas, eu aprendi coisas maravilhosas com meus pais, mas infelizmente algumas coisas erradas também. E quando eu me vejo fazendo alguma coisa que até remete, poxa, eu vi meu pai fazer e eu estava fazendo, me identifiquei, se eu aprendi, que seja pelo exemplo, que seja pela convivência, se eu aprendi, eu posso desaprender. Então eu trabalho com aprendizagem, mas eu digo para todos: no processo de aprendizagem, é preciso desaprender muitas coisas erradas que estão nos limitando. Há coisas erradas que nós aprendemos no passado, há coisas erradas que nós aprendemos com os nossos pais, há coisas erradas que nós aprendemos em igrejas que ensinaram coisas erradas para nós, fundamentos ou doutrinas erradas, antibíblicas até mesmo. Tem igrejas que nós, dentro dessas igrejas, aprendemos coisas que eram antibíblicas e hoje nós temos esse discernimento, então é preciso desaprender isto. Em nome de Jesus. Então, mas é um processo. E é interessante porque agora há pouco eu tinha separado alguns versículos e um amigo meu sócio lá de São Paulo, Rubens, que alguns aqui até conheceram,
Ele me mandou uma mensagem e que eu falei assim, cara, vai linkar com o que eu estou falando. Às vezes as pessoas machucam outras pelo simples fato de estarem machucadas. É uma frase de Charlie Chaplin isso. E eu tenho visto isso ao longo do meu tempo de casamento com a minha esposa. Olha que curioso, quer ver? Eu separei. Vamos lá, se vocês quiserem guardar e depois pensarem um pouco a respeito destes versículos, tá? Quer ver? Primeiro versículo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Interessante isso, porque veja só, se nós como maridos temos um propósito nosso papel, discipularmos a nossa esposa, entenda que eu fui no original dessa palavra, porque numa versão estava assim, maridos sejam sábios. Em outra versão, que é a minha viva, diz assim, maridos sejam cuidadosos no trato com as esposas. Mas aí eu fui buscar no hebraico, e no hebraico ele fala de você tratar usando de todo conhecimento e ciência, ou conhecimento ou ciência que você tem no trato com a sua esposa. Ou seja, se você pensa, olha, eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade, nós como sacerdotes, como pais, como esposos, nós temos a responsabilidade de ensinar não só a palavra, não só princípios, mas ensinar de todo o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da vida, experiências, vivências, nós temos que ensinar aqueles que o Senhor coloca sob os nossos cuidados. Então é papel nosso ensinar a nossa esposa. Mas para eu ensinar a minha esposa, o que eu devo fazer? Buscar conhecimento. Eu preciso obrigatoriamente me dedicar todos os dias. E eu tenho batido nessa tecla junto com um grupo de mestres, o Davi sabe disso, acompanha a gente nesse processo, porque assim, tem mestres na igreja, tem os professores, tem as pessoas que fazem parte do nosso time, e cara, quando você fala assim, aquele cara é professor, qualquer pessoa que queira buscar conhecimento vai falar, o professor é aquele que pode me ensinar porque ele tem mais conhecimento, ou é uma pessoa que se dedica muito mais a buscar o conhecimento. Então, a partir do momento que você fala assim, tem pessoas sob meu cuidado, eu sou o sacerdote da minha casa, minha esposa está sob meus cuidados e meus filhos me têm como referência e eles precisam ser ensinados por mim, eu não posso simplesmente ensinar aquilo que eu não tenho conhecimento. Então, eu tenho que me dedicar a isso. Então, o tratar a esposa tem que ser a prática do conhecimento que eu venho buscando. E a base de todo conhecimento, há muitos conhecimentos que podem nos chegar, há muitos conhecimentos que nós podemos buscar em diversas áreas, mas a base nossa é a palavra de Deus. Então, se eu não conheço a palavra, eu não vou saber aplicar e me dedicar a ensinar e colocar no âmago da vida dos meus filhos e colocar essa semente para que nunca sejam tiradas ali em terra boa a semente da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então eu preciso me dedicar a isso. É interessante que esse versículo é um exercício que é um versículo que deveria nos preocupar a todos nós homens, porque fala assim, a gente tem que ser cuidadoso nesse trato com a esposa, né, usando do conhecimento que nós temos buscado em Deus, tratando-as com honra, como a parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça, de forma a que não sejam interrompidas, se você vai no original, ou desligadas, ou desconectadas às suas orações. Então pensa que se dentro de casa o meu cuidado não é absurdo no trato, no lidar. Imagina que a nossa esposa é como se fosse uma taça dessas valiosíssimas de cristal. E ao mesmo tempo que é extremamente valiosa, ao mesmo tempo é frágil. E qualquer batidinha, qualquer queda, pode quebrar. Pode rachar. Pode deixar ali. E nós temos que ter esse trato com elas. E se o nosso distrato, se houver o distrato, nós podemos ser desconectados de Deus. Uma das frases, tem um versículo que eu comecei a estudar e começou a me vir algumas coisas, mas eu creio que ainda tem muito mais para eu entender deste versículo. Eu vou colocar para vocês verem o quanto que é sério isso. É um versículo, eu estava buscando alguns versículos referentes a trato marido e esposa, e me apareceu esse versículo de Malaquias, cara. Eu nunca tinha visto em Malaquias capítulo 2, versículo 15. E aí, lá fala assim, eu peguei, é uma profecia que está sendo ministrada, mas ela trata em relação ao marido com a esposa. E fala sobre o marido não ser infiel à esposa. E aí eu quero dizer que esse infiel não necessariamente é apenas, única e exclusivamente, o adulterar ou ter relacionamento com outra pessoa, mas é o trato com a esposa. E aí você vê que fala assim,
Cuidem, ele fala assim, homens, cuidem muito bem do seu espírito. E aí, se você vai ver que é espírito. Espírito é vida, espírito é quem somos. Se você for ver lá no original, a palavra que aparece aí é ruach, que é o espírito, que é o que foi o sopro de vida que Deus soprou em nós e que nos trouxe vida e nos fez alma vivente. Então, diz assim, vocês têm que, como homens, cuidar do seu ruach, do seu espírito, dessa vida que está em vocês, não sendo infiéis à sua esposa. Ou seja, o descuidar da esposa que o Senhor nos deu vai afetar a nossa vida e o nosso espírito. Vai trazer mal, morte, coisas ruins para a vida que está em nós, para o que somos. Vai mexer com a nossa identidade. Eu tomo a liberdade de comentar, o Bruno em alguns momentos fala isso comigo, e eu já comentei isso com ele também, Bruno Maluf, meu amigo, a respeito de quando a gente tem aí, sei lá, alguma desavença com a esposa e tal, e eu me sinto igual, ele já falou comigo que se sente também, e a gente ainda não conseguiu se ajustar certinho, a gente fica meio sem chão. É como se, de certa forma, a nossa identidade fosse abalada. Eu já não sei mais o que sou, o que fazer, e não tenho motivação para fazer se eu não estiver bem com a minha esposa. Olha o poder que tem isso no nosso espírito. Então, ainda mais nesse momento, é o entendimento de que nós, como maridos, temos que ter um cuidado absurdo no discipulado, no trato, no amor, no ensino com as nossas esposas. Então aí, Malaquias 2,15 citamos, 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Este versículo me deixou bastante encucado, e esse eu antes de começar a palavra, eu mandei para minha esposa e falei assim, a hora que a gente se deitar na cama para dormir, eu quero que você me diga o que você entendeu deste versículo, porque eu não tinha observado isso neste versículo. O versículo é Provérbios 31, versículo 11, que diz assim, uma esposa exemplar, feliz de quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Agora veja bem, eu fui para a Bíblia Viva, e a Bíblia Viva fala sobre... deixa eu ver se está aberto aqui. Daqui ela diz assim, ó, esposa exemplar, quem a achará, etc. Fala do valor dela como rubi, mas termina falando assim, ó, ela nunca, olha só, a esposa, ela nunca deixará faltar nada para ele. Eu não sei o que vocês entendem disso, mas eu mandei para mim. Ok, eu vou ler exatamente, eu mandei para ela na versão viva. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, porque ela quem? A esposa nunca deixará faltar nada para ele. Para mim, aqui nós temos um código. Eu quero encerrar com esse código, tá? Aqui é a minha parte. Eu sempre ouvi, até nas conversações com a minha esposa a respeito disso, nós entendemos que a pessoa que não deixa faltar nada para a família é o marido. Tudo bem? A esposa, né? A esposa cuida da casa, a esposa administra o lar, a esposa tem um cuidado geralmente mais próximo dos filhos, e o marido é aquele cara que não pode deixar nada para faltar para a mulher, porque é ele o provedor. E aí eu leio aqui, e a palavra está dizendo, Salomão está dizendo, o homem não vai ter nada, falta de absolutamente nada, se ele encontrar uma esposa que seja uma esposa dedicada, fiel. Então, quem encontrou essa esposa, esse tesouro, e tem tido um bom cuidado, a gente tem que cuidar dela, porque talvez seja, aliás, com certeza é, o nosso principal investimento. Olha o código. Quer ser próspero? E não é teologia da prosperidade, tá? Tá um saco cheio desse negócio de teoria. Não, Deus promete bênçãos pra gente, a gente sabe que a gente tem riquezas no Senhor, mas entenda o código. Se eu cuido da minha esposa, a discipulo, e a cuido como realmente esse vaso frágil, como essa taça de cristal, e a discipulo, e a ensino de acordo com aquilo que eu tenho buscado todos os dias de revelação da palavra, de ensinamento, etc., eu estou fazendo um investimento naquela que não vai deixar que nada falte para nós, homens.
O cuidado com a esposa vai trazer bênção e prosperidade para nós. O cuidado com a nossa esposa vai trazer a mão de Deus se manifestando sobre nós, trazendo os recursos financeiros que nós precisamos. O cuidado com a nossa esposa e o amor dedicado a ela fará com que, em virtude disto, bênçãos sem medidas sejam liberadas para nós como homens, como sacerdotes, como governantes do nosso lar, como líderes da nossa sociedade, como chefes de setor dentro das nossas empresas. Em nome de Jesus, eu entendo esse código, eu libero esse código para vocês, e eu espero que vocês tomem posse disso e comecem a ter um cuidado ainda maior com as suas esposas, para que essas bênçãos que estão, de repente, atravancadas, possam ser liberadas sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Bola tá com você, Davi. Valeu, Fernando. Gente, uau, o que foi isso? Caramba, já... O Fernando já começou com os dois pés no peito já para chamar o povo para a realidade, né? Cara, assim, a história do Fernando, assim, é uma coisa que eu já conhecia já, mas eu fico muito honrado de... Assim, obrigado pela sua confiança, né, de compartilhar a sua história com a gente, assim, de tantos detalhes, coisas, assim, tão íntimas da sua história e dos seus filhos, e da Júlia, e da sua esposa também. Eu louvo o Senhor pela sua vida, e que o Senhor continue te abençoando, né, na sua trajetória, no seu trabalho, no seu ministério, né, e que nesses momentos que a gente está vivendo de tantas tempestades, que o Senhor ele continue sendo a sua rocha forte, para que, em nome de Jesus, que não te falte nada, mas que tudo que venha sobre a sua casa, que venha abundante, para que você continue derramando sobre os outros também. Gente, vamos que vamos, né? O Gaspar, ele resumiu, assim, ele falou algumas coisas muito importantes aqui. Eu só queria... Eu estou procurando aqui, achei. Bom, ele falou assim, junto com a história dele, acho que tem 2 pontos muito importantes que dá para resumir um pouco, que cuidar com sabedoria e evitar o destrato. Acho que a gente consegue, assim, de tudo, né, de muita coisa que ele falou, mas acho que essas 2 frentes, elas são muito, muito importantes, que ele compartilhou da história dele, né, de momentos que são difíceis, que às vezes é difícil, assim, no nosso diálogo do dia a dia, a gente conseguir se manter forte, correto, bem orientado, e muitas vezes, que nem ele falou, né, que teve essa conversa com a esposa dele, que ele falou conversar com ela, não, retira essas palavras, tudo. Acho que esse é um grande exemplo do nosso cuidar com sabedoria, né? E é uma coisa também muito importante sobre essa questão de evitar o destrato, que assim, que eu acho que faz muito sentido em relação às coisas que a gente tem pregado. Muito do que o Gaspar falou sobre o perdão, né, quinta-feira passada, eu estava dando uma olhadinha nas anotações aqui também, muito sobre o que eu falei também sobre o lance da depressão, e muito sobre a parte da pornografia também. Acho que a gente vem falando muito sobre o destrato, e hoje a gente está virando a chave para falar sobre o cuidar, né? Acho que assim, e eu entendo que para o homem, né, quando a Bíblia ela fala para que o homem ame a esposa, é muito sobre essas 2 frentes, né? Sobre como que você cuida com sabedoria e como que você evita o destrato, né? Quando a gente vê essa questão da pornografia, por exemplo, né, que ela tem sido cada vez mais forte no mundo, né? E como que a mulher ela é representada nesse universo, né? O inimigo ele tenta estabelecer o destrato, né? A falta de cuidado com a mulher de uma maneira muito forte, né? E isso tenta corromper aquilo que a Bíblia coloca como uma vida em amor e com intimidade, né? Uma coisa que está lá em Eclesiastes 9:9, é um livro que eu gosto muito. Ele fala assim: desfrute a sua vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida. Então, assim, e esse ponto do amor, né, na Bíblia essa palavra ela aparece umas 300 vezes, eu lembro se era 306, 309, mas enfim, de todas essas 300 vezes em que a palavra amor ela aparece na Bíblia, cerca de 30 ou 40 dessas vezes elas estão falando sobre o amor do homem com a esposa. Então, assim, quase 10% das vezes que essa palavra aparece na Bíblia, ela está falando do amor do homem em relação à esposa.
E eu acho que está muito mais do que claro a importância disso, né? Quando a gente vai lá para Efésios 5:28, né? Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos, porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, de novo, né? A gente vem falando muito sobre o tratar, né, conosco e com a nossa própria esposa. Então, quando você está lutando com aquelas questões de ansiedade, de depressão, é muito fácil a gente cruzar a linha do distrato dentro disso. E aí, quando você cruza essa linha, o cuidado com sabedoria, ele acaba caindo por terra. E aí a gente perde a nossa posição, que é aquilo que o Fernando falou, que o Davi Rebolho falou também, sobre o nosso papel como discipulador dentro da nossa casa, né? Então, como que eu consigo ser um bom marido, sendo um bom discipulador, quando o meu posicionamento dentro de casa, ele está focado no tratar errado e em lidar com a minha esposa sem sabedoria, né? Assim, utilizando de palavras grossas, não demonstrando amor, não demonstrando afeto, não demonstrando aquilo que é o cuidado que a mulher deve ter, né? E eu acho que, assim, é um versículo, é um trecho que o Fernando ele já compartilhou também, mas é muito importante a gente entender o que é a figura da mulher de acordo com a Bíblia. E uma das descrições, acho que mais completas sobre isso, eu vou só passar de novo por ela, é Provérbios 31. Então, a mulher, de acordo com o padrão de Deus, né, ela é a mulher de Provérbios, que fala, né, que o seu valor ele muito excede ao de rubis. Então, assim, ao longo de toda a história, você entende que pedras preciosas elas são de extremo valor, elas são as joias que adornam as coroas dos reis, os palácios, sabe? Rubi não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. E a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela excede em muito o valor dos rubis. Mas assim, o ponto é, por que o valor dessa mulher ele é tão alto? E aí Provérbios, ele vem descrevendo isso, porque o coração do seu marido nela está confiado e assim ele não necessita de despojo. Ela só faz o bem, ela busca lã e linho, ela trabalha de boa vontade com as suas mãos, ela se levanta mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa às servas, ela examina a propriedade e a adquire, ela planta vinha com as mãos, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços, ela vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, ela abre a mão ao pobre, ela não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está bem vestida e protegida. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, e o seu vestido é de seda e púrpura. E o seu marido é conhecido nas portas, e assenta-te entre os anciãos da terra. Ou seja, a mulher de Provérbios, muito diferente do que a nossa mente ela pensa, ela não é a mulher que fica em casa de braço cruzado, mas ela é a mulher que é ativa, que ela ora, é a mulher que ela libera palavras de bênção, né? Então, quando fala aqui sobre as palavras, né, do homem sendo colocado assim, como ela só lhe faz bênção, as palavras de bênção, ela é a mulher que é ativa, ela é a mulher que veste a casa, ela é a mulher que põe a comida na mesa. Então, assim, a gente entende que essa mulher de Provérbios, que é a mulher dentro do padrão de Deus, ela excede muito o valor dos rubis, ela excede muito toda a riqueza material, porque ela é uma mulher que assim, pelo simples posicionamento dela, ela faz com que a casa ganhe vida e que a casa ela ganhe movimento. Então é muito mais do que simplesmente ter uma pessoa lá na sua casa só porque você quer que alguém faça a sua comida ou que lave a sua roupa, mas ela é a mulher que ela é virtuosa, ela tem tudo isso. E o nosso comissionamento como homens de Deus é direcionar as nossas esposas para que elas consigam alcançar esse destino que é ser uma mulher virtuosa. Então, um ponto de confronto para a gente é como que eu consigo fazer isso dentro da minha casa quando eu não tenho essa sabedoria que Deus fala, tratai a sua mulher, a sua esposa com sabedoria, e quando eu não consigo tratá-la bem. E aí tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre, e depois eu vou fechar mostrando alguns aspectos
que fala sobre aquele mandamento do homem amar a sua esposa, né? E eu vou mostrar para vocês, assim, de uma maneira bem interessante, quais são essas extensões desse amar, né? E assim, é claro que você fala assim, Davi, mas, cara, isso é um peso grande. Pois é, parabéns, mano, você é homem, né? Nós somos homens e o peso tá com a gente, cara. Então, não dá para chorar, não dá para reclamar. Mas o ponto é difícil fazer isso todos os dias? Sim, é difícil fazer todos os dias. Pode ser cansativo, pode ser estressante, pode ser o que você quiser colocar, mas ainda assim o nosso comissionamento com a nossa esposa continua sendo esse, né? E sendo irmãos como nós somos, como ferro afia o ferro, a gente está aqui para se ajudar nesse processo todo. Uma outra questão que fala... Bom, acho que eu já fechei aqui. Bom, um ponto importante sobre o nosso posicionamento como homem está lá em Efésios 5, do versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui é um mandamento muito claro para que nós vivamos em amor, como filhos amados, né, como imitadores de Cristo. E aí, voltando lá para Efésios 5:28, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus corpos, porque quem ama a mulher ama a si mesmo. Então, quando Jesus fala, né, amai ao Senhor acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como você ama a ti mesmo, aqui ele fala assim, cara, você só vai conseguir cuidar das coisas com sabedoria quando você entender o seu valor como filho, o seu valor como imitador de Deus. Então, é nesse ponto que a gente começa a entender aquilo que está falando em Efésios sobre viver em amor. Então, você só consegue romper isso quando você entende o quão urgente, o quão importante é cuidar das coisas com sabedoria e cuidar das coisas com amor também. Então, esse é um ponto, assim, para a gente prestar muita atenção, né? A gente parar um minutinho e pensar assim, bom, eu não posso viver dentro das minhas ansiedades e preocupações e estresse e maltratando e sem sabedoria para falar e sem sabedoria para lidar, porque Deus fala para a gente amar as nossas mulheres como a gente se ama. Então não dá para ter um meio termo de assim de ser grosso ou de falar como eu quero ou de entrar de novo naquele padrão do mundo em que a mulher é um objeto ou a mulher ela está simplesmente aqui para suprir a sua vontade sexual, né? Deus não programou a mulher para ser essas coisas, né? Deus ele fez a mulher para ser a ajudadora e Deus ele descreve a mulher lá em Provérbios. Então, assim, não é simplesmente aquilo que o mundo fala pra gente, mas não é nada a ver com aquilo, mas muito mais, porque a mulher virtuosa, o valor dela excede muito aquilo que os rubis são. E aí, dentro disso, tem uma coisa muito interessante que Paulo fala na carta dos Coríntios, né, que, assim, que ele entende o peso que existe nisso, né, porque isso, e assim, não é um peso como um fardo, mas é um peso porque é importante, quando ele fala lá em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 7, 33, 35. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e também em como agradar a sua mulher. E, portanto, ele está dividido. E aí depois ele fala um pouquinho mais disso, né? Tanto a mulher não casada, assim como o homem, preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e também em agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. E aí, muitas vezes, a gente vê esse trecho de Coríntios como falando assim, então Paulo está falando que não é para casar, né? Paulo está falando que é para ser solteirão, então, ficar lá tranquilo, lá me consagro para Deus, acabou, já era. Falar, não. Paulo aqui, ele está sendo muito direto para a igreja de Corinto, que a gente sabe que é uma igreja que, tipo, chutou o pau da barraca, né, por assim dizer, né? Foi uma igreja que cresceu muito e aí Paulo fala assim, cara, vocês entenderam nada do que eu falei, né? Eu expliquei tudo que era para vocês fazerem. A igreja de Corinto era uma igreja muito grande. Então, assim, e a questão de Paulo com essa igreja foi, e uma coisa que a gente vê nessa carta,
que a questão do fundamento é uma coisa que faltava muito para esse povo. Eles tinham uma infraestrutura muito boa, eles tinham muito conhecimento, mas naquilo que era essencial era onde faltava. Então, Paulo vem de novo puxando a orelha desse povo falando o seguinte: quando você é solteiro, a sua vida se dedica a guardar o seu corpo e a sua virgindade e se consagrar ao Senhor. Mas, quando você se casa, você se preocupa com as coisas desse mundo e em agradar a sua mulher. E aí ele fala o seguinte, cara, por que isso acontece? Porque Deus deu o mandamento, né? E homem e mulher se separarão dos seus pais e eles serão uma família só. Ou seja, quando você sai desse campo, né, de sou solteiro, você cria um novo nicho que é a família, né? Primeiro que você faz aquele mandamento, aquilo que é a primeira letra da Bíblia, que é a casa, que é Bereshit bara Elohim, a primeira letra, que é Beit, ela fala de casa. Então, assim, Deus, ele começa a palavra mostrando que o desenho dele é a família. Então, aqui, Paulo está falando para esses homens assim, cara, é tão importante, mas tão importante o seu comissionamento com o seu cônjuge, com sua parceira, que você vai dividir o seu tempo em agradar a sua esposa, agradar a sua mulher, assim como com as suas preocupações deste mundo. Então, assim, não é, ser solteiro é legal, não. Paulo tá falando pro povo aqui, cara, presta atenção, porque isso que você tem a partir de agora, esse seu comissionamento, ele é tão importante, mas tão importante que eu tô falando que você precisa dedicar o seu tempo para sua esposa. Ou seja, você não pode ser o marido do meia boca. É isso que a Bíblia está falando pra gente. Cara, você não pode ser... Desculpa a palavra, mas você não pode ser um marido de merda. Você não pode ser o marido meia boca. Você não pode ser o marido que fala para sua esposa o tempo todo, vai lá e pega para mim, não enche meu saco, eu tive um dia ruim, me deixa em paz. Você não pode ser o marido que fala assim, não, vai, tira a roupa logo aí, vai, porque a sua mulher não é um objeto, cara. A sua mulher é a sua missão. A sua mulher é o seu comissionamento. E aí, um pouquinho depois, lá em Eclesiastes, assim, vem de novo esse reforço, né, sobre, cara, não dá para viver sozinho. E por que é importante você ter o cuidado? Em Eclesiastes ele fala assim, Eclesiastes 4, de 9 a 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu falo isso pela minha vida de casado. Cara, quando eu era solteiro, por muitas vezes eu tive uma situação financeira assim muito melhor do que a que eu tenho casado. Eu tive chance de fazer outras coisas e assim, eu não conseguia controlar bem o meu dinheiro. Nunca consegui. Sempre tive muito problema com isso. E foi uma parada muito interessante, cara. Quando a gente casou, assim, os romperes financeiros que aconteceram na nossa vida, eles foram muito, muito maiores. E aí, quando eu comecei a ver essa parte de Eclesiastes, eu entendi, tipo, pô, faz todo sentido, cara. Então, assim, você pode alcançar coisas sozinho, mas é quando você trabalha junto que a recompensa do seu trabalho é muito maior. E lá ele continua, se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então eu oro sobre todos nós agora, para que em nome de Jesus, que nós sejamos bons maridos, bons apontadores, bons direcionadores, para que quando a gente caia, que nós não fiquemos sozinhos. Porque a consequência de ser um pai ruim, a consequência de ser um marido ruim, vai ser que, queridão, quando você cair, ninguém vai te ajudar a se levantar. E lá continua, e se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, um conseguirá se manter aquecido? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí é muito interessante que ele fala assim de 2, depois ele fala de 3, né? E assim, ele fala de 2 se defendem juntos, mas o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Volta lá para aquele código do Bereshit bara Elohim, e que o desenho de Deus é a casa. Então, cara, os dois, você e a sua esposa, eles fazem o 3, que é o conceito da família. Então, a família instituída, a família muito bem estabelecida,
é um cordão que não se rompe com facilidade, né? E assim, eu entendo, voltando para o Fernando, quando ele falou que era impossível, né? Que o advogado falou que era impossível para que ele conseguisse colocar o nome da família tudo, cara, eu creio que Deus fez um mover espiritual muito forte para que a família do Fernando ela fosse estabelecida como um cordão de 3 dobras, sabe? Para que não houvesse nenhum tipo de roubo, mas que a família fosse estabelecida como uma fortaleza, né? Com fortitude para que as coisas acontecessem. Então, gente, falando um pouquinho sobre essa questão do cuidar, eu acho que está muito clara a questão do destrato, né? Você tem que se posicionar como um homem que trata bem a sua esposa. E uma coisa que eu acho assim muito legal, que está lá em Cantar e Salomão, os Cânticos, né? Que é a maneira como a mulher ela é descrita na Bíblia, né? Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Ou seja, ali a gente enxerga o autor falando assim, cara, ela é tão linda, mas ela é tão linda, mas tão linda, que as outras, elas são apenas espinhos de tão comuns e tão ordinárias quanto o resto é. Então, cara, olha só que bonito isso. Se a própria Bíblia, ela tá colocando aqui, a Bíblia tá falando assim, o homem descrevendo a mulher, tu és tão linda, que as outras perto de ti, elas são espinhos e você é um lírio. Mano, por que você não fala isso pra sua esposa também? Acho que é uma questão assim. E eu confesso o meu pecado também, que eu ando meio preguiçoso com essas coisas, né? Assim, mas é importante que a gente cultive essa questão de cuidar bem da nossa esposa, tá? E aí eu vou fechar falando um pouquinho sobre esses códigos do amor. Existem algumas maneiras que a gente pode mostrar o nosso amor para nossas esposas. Ah, Davi, Eros, Ágape, né? Não, calma. Vamos. É uma parada um pouquinho diferente. Eu vou colocar para vocês aqui depois o site, tá? Encontrei um site que fala sobre isso, eu tô só replicando a ideia que está aqui. Mas assim, o texto ele fala assim, maridos, 8 maneiras, 8 admoestações sobre como você deve amar a sua esposa. Admoestar significa um alerta, um aviso, uma sugestão. A primeira maneira que fala aqui é do amor emocional. Amar o coração da sua esposa. Tá? Então, é importante que a gente consiga derramar o nosso amor para nossa esposa de maneira emocional, mostrando para nossa esposa que nós estamos emocionalmente próximos dela, que a gente está ali disposto a ouvir. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou na última semana de trabalho, antes das férias. Final de semestre da escola assim, é muito difícil, muito puxado. Eu estava assim, exausto ontem, acabado. E a Thais, ela ficou fora de casa, ela foi para São Paulo, ela chegou, a gente não conversou, e eu tava assim, tipo, cara, acabado, pó da rabiola, como a gente fala. E ela veio e ela queria conversar comigo, era tipo 00:40, eu querendo dormir, ela, mas como é que foi seu dia? Mas me conta, mas fala. Eu falei, caraca, eu tô com muito sono, deixa eu dormir, por favor. Ela, não, eu quero falar com você, conversa comigo. E aí eu entendi que naquela hora ela tinha uma necessidade emocional de ter conversa. Aí eu comecei a entender, eu falei, tá bom, tô morrendo de sono, mas eu vou conversar um pouquinho aqui. Não foi a melhor das conversas, mas aquele momento, assim, em amor ao coração da minha esposa, eu tentei suprir aquela parte emocionalmente. O segundo ponto dos 8, né? É amar a sua mulher por aquilo que existe na mente dela. Então, é o amor intelectual, né? E essa é uma parte muito interessante do nossa posição como discipuladores. O homem, né, o homem amoroso, né, o marido amoroso, né, ele também busca amar a sua mulher pelo intelecto. Então, também é nosso comissionamento ajudar com que as nossas esposas elas consigam alçar coisas maiores intelectualmente. Ah, mas é porque o homem é mais inteligente? Não. Cara, fisiologicamente, a mulher tem o dobro de neurônio que a gente. Assim, elas são fisiologicamente melhores do que a gente, cara. Deus fez a versão 2.0 com muita melhoria. Ficamos para trás aí. Mas o nosso ponto é, intelectualmente, que a gente consiga ter sabedoria. E esse negócio importante que o Fernando falou, da gente continuar estudando para que nenhuma confusão recaia sobre a nossa casa, porque nós deixamos uma brecha intelectual dentro da nossa própria família. Uma coisa muito legal que a gente tem assim, de estudo aqui em casa, algumas vezes é que assim, eu gosto muito de ciência. E aí eu estava assistindo um programa de TV com a Thaís que chama Cosmos, né?
falando sobre como é que a Terra veio, o Big Bang. Eu falei, isso aqui é Gênesis tal, isso aqui é Gênesis tal. A gente gastou, assim, um tempo conversando muito sobre isso, né? E, assim, foi uma hora que eu falei, puxa, eu consegui explicar e derramar essa parte sobre esse conhecimento também. Então, tenha esse cuidado com essa parte também, não é simplesmente fisicamente ou emocional. A gente entra no ponto 3, que é amar a sua esposa, demonstrando também o amor físico. Então, que você consiga ser consistente nisso, provendo para ela esse amor também, falando para ela o quão bonita ela é, assim como em Cantares, que fala dos lírios, que a gente consiga também ter essa demonstração física para aquilo que a nossa mulher também é. Tá? Que ele não seja apenas uma coisa exclusiva, mas que ela seja parte disso. E o ponto 4 é um ponto que eu achei muito bonito, né? Que fala sobre o amor espiritual. Né? Que a gente consiga amar a nossa mulher, a nossa esposa, então, de corpo, alma e espírito. Né? Esse que é o ponto 2, 3 e 4 ele tem falado pra gente, né? Que a gente consiga também demonstrar esse amor, né? Através da oração, através da adoração, né? Porque aquilo que está lá em Josué, né? Que isso, quanto eu e a minha casa, né? Que nós serviremos ao Senhor, né? Então que a gente consiga ter também esse cultivar do amor também dentro das questões espirituais, né? Um outro ponto que é o 5 fala sobre o amor relacional. Cara, não, assim, é uma coisa meio sem sentido, né? Quando você fala assim, mas né, é óbvio que não dá para ter amor se não tem relacionamento, né? É uma decisão que a gente faz diária, mas que a gente consiga investir no tempo relacional também, no tempo que é gasto junto com as pessoas e no tempo que é investido para que a gente consiga ter um tempo de qualidade. Muitas vezes a nossa vida ela fica muito corrida, muito puxada, a gente não consegue fazer as coisas, mas é essencial que a gente consiga também manifestar essa extensão do amor através do relacionamento, de fazer uma coisa junto, de ter uma leitura junto, de ver um filme junto, enfim, que você consiga ter algo que é relacional, de tempo de qualidade para que você consiga ser colocado ali também, né? Um ponto que é muito assim relacionado à visão do casamento dentro do mundo, né? Que tem algumas estatísticas, né, sobre divórcio. E aí, dentro desses estudos, eles começaram a fazer algumas perguntas para esses casais que eles se divorciam, né? E aí eles pegaram assim, quando é a esposa quem decide se divorciar, quais são os maiores motivos? Um dos maiores motivos dos divórcios, quando a ação ela vem da mulher, é a falta de suporte emocional. É a falta de tempo relacional, é a falta do amor emocional, é a falta do amor espiritual. Então, quando vem disso, eles começaram a perguntar, mas qual que é o grande foco disso? Né? Entre outros motivos, como relacionamentos abusivos, violência doméstica, mas uma das grandes frentes é a falta do amor relacional, a falta de relacionamento. É um dos grandes pontos. Então, assim, se esse negócio no mundo ele já causa muito estrago, imagina dentro das nossas casas, né? Quando você abre isso para legalismo, para espíritos familiares, entre outras coisas que podem quebrar essa brecha também. Então, a questão relacional, ela não é simplesmente importante, mas ela é vital para que você consiga cumprir, para que a gente consiga cumprir o nosso posicionamento como maridos, né? Ponto 6, tá acabando já, gente. Tem só mais 2 depois desse aqui. É um ponto chamado o amor realista. Né? Então, assim, que aquilo que a palavra fala também, você já sabe como você lidar com a sua esposa. Por quê? Porque você não pode ser duro. Cara, você escolher uma pessoa com quem você divide os seus sonhos, a sua vida financeira, a sua cama, e é um relacionamento que ele é longo, que ele é duradouro. E ao longo do tempo, né, a nossa rotina ela vai mudando, né? Nós vamos mudando ao longo desse processo todo. Então aqui o ponto importante é que a gente seja muito realista, né, dentro dentro do nosso casamento e em relação à maneira como nós derramamos esse amor também, né? Então a gente não pode viver naquele mundo, né, ideal das paixões, né, em que tudo é muito a expectativa
ela é muito grande, a gente tem uma coisa assim, tipo, que é surreal, né? Então, lembre-se assim, você vai acordar de manhã, a sua esposa ela vai estar despenteada, né? Ela vai estar com a cara oleosa, né? E então, assim, isso abrange um pouquinho desses aspectos realistas, né? O nosso corpo, ele fisicamente, ele muda ao longo dos anos, né? A gente envelhece, né? Mas, assim, é, é importante que a gente entenda que existe esse aspecto muito realista daquilo que o amor também é, e que a gente tem que, de novo, entrar nesse posicionamento de que nós devemos amar a nossa mulher, porque as nossas esposas, elas são aquela mulher de Provérbios, né? Então, apesar de, assim, de todas as mudanças físicas e, e as nossas fases dentro do casamento, que a gente continue enxergando tudo isso e que apesar de tudo isso, que a gente continue derramando o nosso amor sobre as nossas esposas, né? E aí entra no ponto 7, que é o amor que dá suporte. O amor que dá suporte, ele tem muito a ver sobre o comissionamento do homem para apontar e para direcionar. Então, quando lá em Provérbios fala que a esposa virtuosa, a mulher virtuosa, ela faz negócio, ela veste as crianças, ela põe a comida na mesa, ela faz negócio, ela fortalece os braços, né? Muito disso está dentro da nossa função como homem de apontar e de direcionar, né? De dar suporte para que a nossa esposa também atinja os sonhos, né? Porque apesar da palavra falar que a mulher é a nossa ajudadora, cara, ela não é o seu vassalo, ela não é o seu escravo e ela não é a sua assistente pessoal, né? Existem outros nomes para isso. Então, o cavaleiro da Idade Média, ele tinha o vassalo, né? Ele tinha lá com ele o pajem, né? Que carregava a espada, a mochila, a sacola, e o cara não ganhava nada em troca, né? E aí um dia, se o cara morresse, ele pegava a armadura do cavaleiro. Então, a mulher, ela não tem essa função, né? Mas é a nossa função apontar a nossa esposa para que ela também atinja o destino dela, sem que haja nenhum tipo de atrito, sem que haja nenhum tipo de ciúmes. Muitas vezes nós, homens, a gente é muito mais arrogante, né? E se incomoda se, por exemplo, a esposa ganha mais que a gente, né? Isso é uma afronta, né? A mulher não pode ganhar mais que o homem. Isso não está escrito na Bíblia, né? Assim, não tem um mandamento que eis que o homem vai ganhar mais que. Não, porque assim, nós temos uma autoridade espiritual, mas isso não significa que é superioridade espiritual. Isso não é uma questão assim de, eu sou melhor porque eu sou homem. Não, é muito longe disso. Então, de novo, né? Uma maneira da gente derramar o amor é oferecendo suporte para apontar e para direcionar. Então, é o nosso posicionamento também em relação à autoridade, né? Lá em Romanos 13:1 fala que os homens eles devem se submeter às autoridades. Então, como que você consegue ajudar a sua esposa quando você não se submete à autoridade? Esse é um problema grande que a gente já falou já, né? Quando você tem problema com autoridade, você não segue, você se torna um Acabe. Só existe Jezabel porque o Acabe está ali dando posicionamento para isso. Então, você, pela falta de cuidado e de posicionamento, você não consegue entrar na submissão da autoridade. Aí você abre uma brecha sobre aquilo que Deus fala, né? Que a mulher deve respeitar o homem. E aí a mulher, a sua esposa, ela vai começar a entrar na frente das coisas, porque você não consegue dar um bom testemunho de seguir uma autoridade. E o último ponto, que é o que fala sobre o amor teológico, né? O último ponto que nós temos aqui, então, é sobre o amor teológico. Então, é aquilo que eu já falei no comecinho sobre o que é o amor de acordo com a perspectiva da Bíblia, né? E assim, a gente entende que Cristo, né, ele nos amou em corpo, alma e espírito, né, em todas as nossas partes. E aí ele fala também, né, assim, maridos, amai as vossas esposas para que elas não sejam amargas, né, para que elas não tragam amargor. E aí, de novo, né, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos, porque ama a sua mulher ama a si mesmo. E aí, de novo, em Efésios, sejam imitadores de Deus, eu como filhos amados, vivo em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, tá? E aí, para fechar, então, essa questão, lá em 1 Pedro 3, versículos 7 a 11,
vem uma parte, só para fechar essa questão toda assim, sobre, de novo, por que a importância do cuidado e do tratar com as nossas esposas, né? Até onde a extensão disso tudo vai. Eu falo assim, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu estou só continuando aquilo que o Gaspar já tinha falado, porque olha que interessante como vem o resto. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Quando ele fala aqui assim, tenham todos o mesmo modo de pensar, ou seja, você que é solteiro, você vai seguir aquela mesma coisa que o marido deve ser. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E aí ele fala uma coisa muito importante que para a gente que é casado isso é um desafio. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. E aqui ele está falando, abençoe. Ou seja, não é olho por olho, dente por dente. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam e abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver os dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Eu acho muito legal que ele termina essa parte falando assim, busque a paz com perseverança, porque aqui é muito mais claro que, cara, a paz é difícil de ser alcançada. Então, busque a paz com perseverança que você se esforce para buscar a paz. Por quê? Porque ao atingir a paz, a gente se torna compassivo, a gente ama fraternalmente, nós somos misericordiosos e humildes. E esses 4 pontos nos ajudam a ser homens sábios para tratar as nossas mulheres sabiamente e homens com amor em Cristo para que a gente saiba tratar bem com amor as nossas esposas. Então, acho que eu termino aqui, então, gente, né? Deu para fechar com 1 Pedro 3. Passa a bola aqui, passa a bola. 7, tá com o Fernando aí. Gente, é porque o Espírito está me trazendo mais 2 coisinhas, 2, 3 coisinhas, é bem rápido, eu estou de olho no tempo ali, mas eu não queria que isso não ficasse gravado, tá? Porque eu creio que tem algo que Deus quer falar aqui em relação a isso. Deus está me incomodando para dizer algo específico aqui, tá? 1 Pedro, que é onde nós estávamos agora, o texto que eu li, que o Davi complementou, logo no comecinho diz assim, ó, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esse versículo especificamente está falando da mulher que o marido não é cristão, convertido, e aí não exerce o sacerdócio, e aí como é que ela faz para ganhar ele? Ela é exemplo para que ele aprenda com ela. Na verdade, foi isso que ficou para mim. A questão do discipulado nós somos responsáveis, nós somos os principais responsáveis, nós somos os sacerdotes, porém, você se fechar, isso é uma via dupla. Assim como nós discipulamos a nossa esposa, Deus usa as nossas esposas para nos corrigir e nos discipular também. Ainda que seja, como no exemplo deste versículo especificamente, 1 e 2 de 1 Pedro 3, pelo exemplo. Agora, nós temos que ser sábios, atentos e sem orgulho. Aliás, se há orgulho, que caia por terra, mas aprenda com a sua esposa. Esse é um ponto que eu achei importante, que eu tinha que colocar aqui, que o Senhor me incomodou. Tá? Olha só isso, a mulher, Provérbios 12:4 fala assim, a mulher exemplar, acho que o Davi usou esse versículo, é a coroa do seu marido, mas olha isso, a de comportamento vergonhoso é como câncer para os seus ossos. Eu anotei assim aqui, o homem que não discipula a sua esposa para que ela tenha o comportamento correto, fica doente, isso é câncer. Então, o homem que é omisso ao discipulado, e aí eu quero ir para o último ponto para a gente encerrar de vez isso aqui, que é a última coisa que Deus me incomodou para falar. Muitas vezes nós nos afastamos em virtude de nossas esposas talvez terem alguma atitude com a gente ou não aceitarem a nossa orientação ou correção. E eu falo por mim.
E eu tenho entendido do Espírito que muitas vezes a minha esposa agiu ou falou alguma coisa com o intento de ferir. Lembra da frase que eu citei do Charlie Chaplin? Às vezes as pessoas machucam outras pelo simples fato de estarem machucadas. E eu confesso para vocês, como homens, porque é importante, eu estou sendo tratado em relação a isso. São 16 anos de casamento com a minha esposa, 17 anos de convivência, e o que o Davi falou tantas vezes aqui agora, no tempo de fala dele, sobre o destrato, que nós não devemos destratar as nossas esposas, eu não sei quanto a vocês, mas eu já destratei a minha esposa diversas vezes. E eu sei que eu a feri. Eu a feri. E nesse processo, muitas vezes hoje eu vejo ela falando coisas que eu sei que ela não fala porque é algo que ela está sentindo ou é dela, mas eu vejo que ela está falando alguma coisa para me ferir. E se eu não tiver a sabedoria de identificar isso em virtude de coisas que eu fiz no passado, ou a forma como hoje, graças a Deus, eu me vejo em evolução, e eu sempre converso com a minha esposa, eu vejo que eu evoluí, eu cresci, há coisas, há maneiras, a falta de controle no emocional, muitas vezes, que lá atrás eu não tinha, hoje eu tenho um controle muito maior, o Espírito me ajuda, eu tenho aprendido muita coisa, eu uso de estratégias e técnicas que eu aprendi de neurolinguística e tal, isso tudo potencializado pelo Espírito Santo, então eu ainda tenho minhas falhas, mas eu já melhorei muito. E aí o que acontece é, muitas vezes, a palavra da esposa nos fere e a nossa atitude é, ok, então vou me afastar e vou parar de discipular a minha esposa. Porém, se você não tem a paciência, o discernimento, o cuidado de persistir no discipulado, a Bíblia é clara aqui, você vai ficar doente. Se já não está doente. E se você quiser eliminar esse câncer da sua vida, não seja omisso, seja paciente. Permita-se ser também ensinado pela sua esposa nessa via de mão dupla e persista no discipulado. Olha esse versículo para encerrar, o versículo de hoje que fecha isso aqui, tudo que a gente falou. Romanos 12, versículo 3, fala assim, ó, sejam honestos na avaliação de si mesmos. Olhe para vocês mesmos, sejam honestos na avaliação, aonde já erramos, aonde já ferimos, aonde distratamos, medindo o seu valor e quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Sejam honestos, olhem para dentro de si, se arrependam e persistam neste discipulado, porque de verdade vale a pena discipular e cuidar das nossas esposas, porque tudo pelo que a gente falou aqui, isso vai atrair a bênção de Deus e a mão de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Antes de eu passar a palavra para os